Pato. Isso, Cássio Zellman, Regina Dourado e Marco Antônio Sabino entrevistando o prefeito agora. Marco Antônio Sabino, da Rádio Bandeirantes. Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, nesse dia tão importante. Parabéns pela vitória. Obrigado, Regina. Obrigado, Cássio, Sabino e vocês que estão aí nos assistindo. E aproveitar aqui e agradecer a confiança, uma grande vitória, onde a gente vem com 60% dos votos, o terceiro colocado com 20% de distância da gente, porque o outro candidato ficou em terceiro, né? Ele perdeu para abstenção. Quero até pegar esse gancho, prefeito, porque tem esse desafio agora, né? Olhando para as abstenções, São Paulo bateu um recorde histórico, com mais de 30% de abstenções, e aí o prefeito já começa esse mandato com esse baita desafio também de governar para essas pessoas que decidiram, por algum motivo, votar branco e nulo. Como que o prefeito encara esse desafio? Regina, a abstenção traz para a gente aí uma experiência e traz uma lição. O que eu entendo que tenha acontecido? Foi uma eleição com muita agressividade, muitas fake news, uma eleição que teve cadeirada, uma eleição que teve soco, que teve carteirada, tudo aquilo que a gente jamais poderia imaginar na eleição da maior cidade da América Latina aconteceu aqui. Então isso foi acabando que o eleitor fica um pouco saturado, cansado e rejeitando esse tipo de situação. Tanto é que as pessoas que fizeram muito dessas atividades agressivas tiveram suas rejeições altíssimas, né? Um não foi nem para o segundo turno, o outro, como eu falei, numa eleição que tinha 2 candidatos, ficou em terceiro lugar, perdeu até para abstenção. Então, mesmo com o recurso que gastou, com o apoio do presidente, com todo histórico, então eu acho que fica um recado importante de que a política precisa considerar o eleitor, que é inteligente, que sabe decidir, que está ali realmente fazendo a sua avaliação e quer para a sua cidade aquilo que importa, que é melhorar o transporte, melhorar a saúde, melhorar a educação, cuidar da cidade, cuidar da zeladoria. Então, eu acho que a abstenção deixa um bom recado de que o eleitor não está para aceitar esse tipo de comportamento e sim tratar a política como ela tem que ser tratada, como coisa séria. Prefeito, inclusive no primeiro e segundo turno você apresentou uma ideia de continuidade, para seguir os próximos 4 anos o seu plano de governo. Agora a gente, pensando já num futuro um pouquinho mais próximo, dia 1º de janeiro de 2025, quando você será agora reconduzido à Prefeitura de São Paulo, qual será o principal foco, o primeiro ato do prefeito Ricardo Nunes? Olha, uma cidade que tem essa dimensão, é maior do que muitos países. Falar assim, tem um ponto específico aqui ou ali, não dá, a gente tem que cuidar e fazer a gestão como um todo. Mas o foco principal é aquele que vai possibilitar cuidar de todas as áreas, que é o desenvolvimento econômico. Continuar atraindo empresas para cá, abrindo empresas, a gente aumentando a nossa arrecadação, continuar diminuindo impostos, foi o que eu fiz, gerar emprego e renda. Hoje São Paulo tem o menor índice de desemprego desde 2015. Manter a cidade dentro do equilíbrio, dialogar e governar para todos, isso é importante. Eu fui eleito por 60% dos votos, mas o governo é o governo de todos e para todos. Isso é importante. Então, um foco muito importante nessa questão do desenvolvimento econômico, que vai possibilitar, com a nossa arrecadação, enfatizo, mesmo diminuindo impostos, cuidar e investir em todas as áreas. Mas tem algo em especial que eu quero retomar logo, que é o Prefeitura Presente. Foi uma experiência sensacional, que me deu muito resultado na eleição, que é o quê? Um dia da semana eu fico com meus secretários o dia inteiro numa região. Então a gente chega cedo, 7 horas da manhã, fica até a noite, vendo obras, conversando com a sociedade, conversando com entidades, recebendo elogio, recebendo críticas e podendo corrigir com ela. Então, eu continuar essa linha que eu venho fazendo de um prefeito muito presente na vida real, não na rede social. Está lá, vendo o problema, tem um córrego para canalizar, a gente canalizar, tem uma praça para arrumar, tem as ações do poder público a serem desenvolvidas, poder entender da população o que ela precisa. Sabe por quê? Falar assim, a gente vai resolver tudo. Não vai conseguir resolver tudo em nenhum lugar do mundo. O que precisa fazer? As ações de acordo com as prioridades. Ver aonde é a prioridade. Quem melhor sabe a prioridade é a população. Prefeito, o senhor teve, no primeiro mandato, que herdar ali uma série de estruturas, compromissos do prefeito Bruno Covas. Parte do seu secretariado, inclusive, era muito ligada ao prefeito Bruno Covas. O senhor tem a oportunidade agora, no segundo mandato, de formar um secretariado mais identificado com o senhor. Mas, ao mesmo tempo,
O senhor tem aí uma série de compromissos políticos, foram 11 partidos que o apoiaram. Como é que o senhor vai administrar isso? E o senhor já tem algum nome que o senhor possa adiantar? Eu imagino que o senhor já tenha pensado nisso. Algum nome que o senhor possa adiantar no secretariado? Até quando o senhor define o secretariado inteiro? Olha, Sabino, a eleição foi ontem, né? Eu vou cuidar dessa questão da formação do novo secretariado em dezembro. Agora, dessas pessoas que o Bruno havia escolhido, no decorrer do tempo, a gente foi criando relações, né? Eu dar um exemplo aqui muito especial, o Edson Aparecido que está aqui, que na época que nós perdemos o Bruno, o Edson era o secretário da Saúde, né? Se tornou eu já conhecia, tinha amizade, mas a gente estreitou muito os nossos laços, a relação, uma pessoa super competente. Isso foi acontecendo com vários outros secretários. Teve alguns que já foram se expurgando naturalmente, né? Que já foram, de uma certa forma, saindo. Logo no início do governo, uma pessoa que desenvolvia um trabalho muito ruim, né? Com todo respeito à escolha do Bruno, mas era muito ruim, da cultura, já saiu logo no começo do governo, depois a Marta saiu. Então, dos que ficaram, são pessoas que acabaram integrando o meu grupo de trabalho. Então, a gente tem um volume de secretário bastante ligado a mim e que tem uma capacidade bastante grande. Lógico, algumas alterações precisa ter, porque elas acontecem durante todos os anos. Você vai adequando, vai entrando uma prioridade, você vai trazendo uma pessoa que tem mais vínculo com aquela prioridade daquele momento. Né? Dá um exemplo claro aqui, só para as pessoas entenderem. A gente tinha lá um secretário, que era um advogado, que era secretário de planejamento. Quando eu fui mandar para a Câmara a revisão do plano diretor, a revisão da lei de zonamento, eu entendia que era melhor eu ter um arquiteto urbanista. Então, eu coloquei o Marcos Gadelho. Então, a gente vai adequando de acordo com a necessidade. O que é importante vocês saberem é o seguinte, a responsabilidade é minha. Então, a escolha do secretário, né, algum partido pode fazer uma sugestão de nome, mas quem vai definir sou eu, porque quem será cobrado sou eu. E você tem que cobrar de mim. Então, eu tenho a minha responsabilidade de poder trazer bons nomes e manter aqueles que estão sendo positivos para a cidade. Nenhum nome definido ainda. Ainda não. Ainda foi ontem, né, Sabino? O papel está em branco. Nem dormi ainda direito. Prefeito, até pegando um gancho, inclusive nessa pergunta do Sabino, né? Vocês formaram uma coligação muito grande, são ao todo 11 partidos, e o Sabino também, muito sábio, isso que eu falei, também perguntou, né? Já tentando adiantar já esse secretariado. Como é que o senhor vai conseguir acomodar tantos parceiros, tantos partidos, tem do lado também o bolsonarismo, tem agora o apoio do próprio governador de estado, o Tarcísio de Freitas, outros aliados também, né, de mais de centro. Como é que o senhor vai conseguir acomodar todo mundo nesse xadrez político ali? Olha, hoje a gente já tem uma grande base no governo, né? Hoje a gente já tem participando do governo o PL, o Podemos, União Brasil, Republicanos. Então já estão participando do governo. Fizeram indicações de nomes positivos que eu avaliei que seriam bons para a cidade e estão participando. Uma coisa só importante, não vai ser partido nenhum ou ninguém que vai impor nenhum nome. Vai dar a contribuição dos nomes, que é muito bem-vinda, que eu desejo, para a gente ver se tem um perfil para desenvolver aquilo que a gente colocou como nossa meta e tem uma responsabilidade enorme a nossa gestão de continuar avançando. E você só vai continuar avançando com nomes competentes e comprometidos. Então, as contribuições vão vir, a gente vai sentar e dialogar, conversar de forma muito aberta, muito tranquila. E, prefeito, um outro ponto para a gente conversar por aqui é que ontem, né, em diversas falas que o prefeito teve ali após a vitória, teve muita fala em relação ao foco, a partir de agora desse mandato, na pauta social, em ações mais sociais, olhando para projetos já existentes e para a ampliação desses projetos, mas também a implementação de projetos novos que foram ditos, né, como promessa de campanha. É uma prioridade, de fato, já agora para o início do ano que vem? Com certeza, né, Regina? A gente avançou bastante. Você sabe que muitos de vocês da imprensa ficavam falando assim, não, mas qual que é a sua bandeira? Eu ficava meio sem entender isso. Eu falei, mas que negócio de bandeira, né? Hoje a gente, por exemplo, tem o Domingão Tarifa Zero, né? Não é uma bandeira, é um conjunto de ações de políticas públicas. Domingão Tarifa Zero, o Mãe Paulistana tem vaga de creche para todas as crianças, a Rede da Hora, que são os cursos para a nossa garotada, para a nossa juventude, da economia criativa. Nós temos
Pode Entrar, que é o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo, o Armazém Solidário, que vende alimento de altíssima qualidade, produtos de higiene e de limpeza para as pessoas do Cade Único, com até 50% de desconto. Ou seja, dá para falar aqui, né, o Faixa Azul, que salva tantas vidas, são tantas e tantas ações. E a gente vai continuar ampliando essas ações. Por exemplo, eu vou ter agora o Mamãe Tarifa Zero. Como eu já fiz o Domingão Tarifa Zero, ninguém paga a tarifa de ônibus aqui aos domingos, que foi sensacional. As pessoas estão saindo, indo na missa, no culto, no parque, aumentou em 20% a participação das pessoas nos parques. E o Mamãe Tarifa Zero, porque é de fundamental importância a gente atender a criança indo para a creche, as mamães, para poder trabalhar. Então, é uma política pública que a gente vai fazer. Vamos dar continuidade na ampliação da Vila Reencontro, que são aquelas vilas para atender as pessoas em situação de rua. Armazém Solidário, fazer mais 10 armazéns solidários. Enfim, tem um conjunto de ações importantes. E na área da saúde, por exemplo, eu fiz o primeiro centro de exames da mulher em Itaquera. Eu vou ter um centro de exame da mulher em cada região da cidade. O Paulistão da Saúde, que eu já estou fazendo o primeiro ali na Zacnac, é um equipamento sensacional que vai ter hospital dia, centro de tratamento para idoso, centro de tratamento para mulher, serviços oftalmológicos, serviço odontológico, enfim, vários serviços de saúde num só local. Eu vou ter um Paulistão da Saúde em cada região. O Centro TEA, que isso é uma causa que eu abracei muito. O Centro TEA para as pessoas com transtorno do espectro autista. Eu vou inaugurar até o final do ano o primeiro grande Centro TEA do Brasil, ali na Santos Dumont. É uma área de 5 mil metros quadrados que vai atender não só as pessoas com autismo, mas também os parentes. Eu vou ter um Centro TEA em cada região da cidade. E por que está acontecendo tudo isso? Que eu volto a enfatizar e frisar. Gestão, experiência, recuperação da saúde financeira da cidade, porque tudo isso custa muito, muito. Então, a gente só consegue fazer investimento, ampliar investimento e trazer o custeio, né, junto na realização desse investimento, quando você consegue fazer uma gestão de responsabilidade fiscal para poder manter o recurso necessário e assim ter esse serviço funcionando. Então, como a gente ajustou a saúde financeira, nós vamos ter aí os próximos 4 anos, os melhores 4 anos de São Paulo, com muitas obras, mas também com atendimento muito, muito especial para a área social. Prefeito, o senhor fez muitos agradecimentos ontem no seu discurso depois da vitória, agradecimentos para a sua família, para uma série de pessoas, principalmente para o governador Tarcísio de Freitas, que o senhor considerou o grande líder, essa é a sua expressão, o grande líder da campanha. Mas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor falou en passant ali, na hora que o senhor citou o nome do seu vice. Algum problema? O senhor percebeu que ele não veio tanto para a campanha quanto o senhor imaginava que ele vinha? O senhor já falou com ele ontem. Como é que foi? Não, nenhum problema, mas é óbvio, e a gente tem que ter muita sempre a transparência, ele teve pouca participação, até porque estava com compromissos pelo Brasil inteiro, né, cuidando aí dos municípios, né, esse Brasil tem mais de 5 municípios, um país, né, tamanho continental, e o Tarcísio aqui no dia a dia com a gente. Então, o Tarcísio, além da gente ter um trabalho diário, isso é diário, das ações de interesse da cidade de São Paulo, teve também uma participação dele muito ativa na campanha e teve uma situação, Sabino, fundamental, que a minha vida inteira, sabe quem vem da periferia tem uma coisa muito de valorizar essas coisas, né? Não que os outros não valorizem, mas a gente exalta muito isso, que é a questão da personalidade, né? E o Tarcísio teve um momento ali, finalzinho de agosto, onde eu dei uma caída na pesquisa. E foi nesse momento que o Tarcísio mais entrou na campanha. Porque para as pessoas, às vezes, quer estar numa situação cômoda, né? Quer estar do lado de quem está bem. E o Tarcísio, ele com esse traço, né, que a gente vai percebendo, esse traço de personalidade, se demonstrou um grande líder. Um grande líder. Porque normalmente a pessoa, assim, quando você está crescendo muito, você vai tendo muitos amigos, né? Vai muita gente se aproximando. Quando você dá uma caidinha, as pessoas se afastam. E o Tarcísio, como governador do estado, naquele momento ali que eu dei uma pequena caída, foi aonde ele mais entrou e foi fazer caminhada comigo e fez reunião e se posicionou. Então, demonstrou o quê? Um grande líder. E o grande líder, pessoal, é justamente isso, é aquele que sabe governar, que tem responsabilidade, que traz resultado e que tem um perfil de personalidade de coerência, né? Isso é fundamental. Então, indiscutivelmente, a gente ganha essa eleição devendo muito ao Tarcísio. O Tarcísio, ele se projeta como também um grande vitorioso, participando da eleição da maior cidade do Brasil e cravando como uma pessoa de um caráter inigualável,
com uma presença e com uma ética assim pouco visto na política. O ex-presidente ligou para o senhor? Me mandou mensagem, a Michele Bolsonaro, até eu estou com 4.300 mensagens, né? Coisa pouca. Então, coisa pouca. Então, se você me mandou uma mensagem e eu não respondi, compreenda, vai demorar talvez algumas semanas para conseguir 4.300 mensagens, mas numa busca aqui do Bolsonaro, mandou mensagem, a Michele Bolsonaro, agradeço o apoio do presidente Bolsonaro, agradeço que ele ajudou a cidade de São Paulo, quando ele ainda presidente em 2021, nós resolvemos o maior problema da cidade, que era a dívida de São Paulo com o governo federal. Eu consegui resolver essa dívida pedindo ao presidente Bolsonaro. Em julho de 2021, em dezembro, a gente livrou São Paulo de 25 bilhões de dívida, onde São Paulo pagava 280 milhões por mês. Então, registrar aqui, reiterar esse agradecimento ao Bolsonaro quando o presidente ajudou São Paulo e também o apoio na campanha, mas não tenho como não destacar a participação ativa e efetiva do Tarcísio, a qual a ação entre Estado e Prefeitura resulta em muitos avanços na cidade de São Paulo. Prefeito, inclusive, né, claro que a vitória do senhor, a expressividade que foi da maior cidade do país, tem um impacto no cenário nacional. A gente está comentando agora sobre a figura, né, do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pensando num cenário sem Bolsonaro, o senhor vê Tarcísio pronto para 2026? Eu falou em homem do futuro. Tarcísio. Homem do futuro. E é assim que a gente precisa ter políticos com caráter, com firmeza, com jeito de líder. Líder é isso, né? Agora, lógico, eu acho que o presidente Bolsonaro se tornará apto a disputar a eleição, né? Porque não faz muito sentido o que decidiu a sua inelegibilidade. Então, eu acho que sim. Se por acaso o presidente Bolsonaro não estiver elegível, indiscutivelmente, na minha opinião, como prefeito reeleito da maior cidade do Brasil, como uma pessoa que participa da política há muito tempo, o Tarcísio de Freitas é o grande nome, pela gestão que faz e por essa demonstração de traço de caráter, de ética na política. A gente precisa de gente com firmeza. Porque, assim, é como você está numa guerra, né? O capitão ali, ele vai pôr o peito dele na frente para defender os seus soldados. E é assim que tem que ser. Uma pessoa que toma a frente, que toma posição, que enfrenta desafios, né, que não tem um desafio e foge e se esconde. Pelo contrário, quando tem um desafio, é a hora que ele vem para ajudar e é isso que a gente precisa. E, prefeito, olhando para esse cenário, então, do governador Tarcísio de Freitas disputando a presidência em 2026, alguma chance, alguma possibilidade do prefeito deixar a prefeitura para se candidatar ao governo do estado? Zero, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eu agradeço muito a confiança do eleitor, essa vitória, né, tão expressiva. Você veja bem, todos os institutos de pesquisa falavam que eu ia ganhar com 10% de diferença. Eu ganhei com 20% de diferença. O Guilherme Boulos ficou em terceiro lugar, numa eleição de 2. Ele perdeu para abstenção. Quer dizer, me torna um prefeito reeleito com, né, muita credibilidade. E ter o Tarcísio, se por acaso o Bolsonaro não for candidato, ter o Tarcísio candidato a presidente, eu vou apoiar, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bom para o Brasil, vai ser muito bom para São Paulo. Em relação a Boulos, Guilherme Boulos, o senhor teve uma eleição difícil, disputada, as pesquisas mostravam uma diferença menor do que acabou efetivamente acontecendo. O senhor sai da eleição surpreendido com o nível da campanha? O senhor sai surpreendido como a campanha se desenrolou ou não? Eu saio, Sabino, porque eleição, qualquer coisa na vida, né, mas estamos falando de eleição, você pode ganhar ou pode perder em pé, não de joelho. Quando você vê a forma como o Guilherme Boulos conduziu a campanha eleitoral, ele foi condenado 32 vezes só no segundo turno por inventar mentiras contra a minha pessoa, a minha família e minha gestão. Você imagine 32 condenações no período de 15 dias, né? Foi o período mais ou menos que foi ali colocado as inserções. Deu quase 2 condenações por dia. É impressionante uma coisa dessa. Aí depois teve aquela situação da entrevista onde o Pablo, lógico, o Pablo Marçal estava no papel dele, né? Mas disse ali que ele era usuário de cocaína e negócio de laudo, e o Bolo disse que ia pedir a prisão dele. E aí depois, né, num desespero, no aperto do botão do desespero,
vai estar lá junto na live. Então, quer dizer, eu acho que a dignidade foi embora com a perda da eleição. Então, não perdeu só a eleição, acabou perdendo a dignidade também. Agora, o senhor se reelege com força, com a força que as urnas trouxeram para o senhor vai enfrentar agora e tentar reverter o problema da Enel? Sabino, saindo de uma eleição com essa vitória tão robusta, evidentemente me torna com muito mais forças no campo político. Eu vou trabalhar, como já venho trabalhando, mas com mais força ainda para tirar essa Enel daqui. E demonstrar, até aproveitar aqui o momento aqui da Band, da grande audiência, para poder enfatizar. Eu até acho, assim, com uma crítica construtiva a vocês da imprensa, que vocês têm dado pouca contribuição para a população de dizer de quem é a responsabilidade da Enel. Então, fica aquela empurra, porque, com respeito, tá? É algo, estou falando aqui, Regina, muito respeitosamente. Se vocês da imprensa, que tem essa capacidade de informar as pessoas, trouxessem mais claro qual que é a responsabilidade, não deixaria tanta dúvida na cabeça das pessoas. De quem é a responsabilidade da Enel? Do governo federal. Ele que dá a concessão, faz a regulação e fiscalização. O contrato é com o governo federal. O órgão que dá a concessão é o Ministério de Minas e Energia, onde a gente tem um ministro fraco, ministro péssimo, que a gente aqui sofrendo e que estava lá na Europa tomando café com a Enel, discutindo renovação, que ele indicou a pessoa que faz parte do conselho de administração da Enel. Como é que pode um ministro ter isenção se ele faz indicação do seu amigo, do seu companheiro, para presidir o conselho de administração da Enel? Vocês percebem? E precisa ter essa verdade, precisa ter coragem de falar, precisa ter seriedade. Então, são tudo ali macumunado. Então, o governo federal é que pode tirar a Enel daqui. Eu e o Tarcísio, nós vamos trabalhar todo dia para tirar essa Enel daqui, porque é uma empresa irresponsável, é uma empresa que não tem nenhum compromisso com a cidade de São Paulo, não só com a cidade, com os 24 municípios que ela atua aqui no estado de São Paulo. Nós não queremos essa Enel aqui, porque toda vez que tiver problema, vai ter situações de falta de energia. E, enfatizando, esses últimos dias que teve situações de apagão na cidade, não teve queda de árvore. Então, deixa muito claro que querem jogar a culpa na árvore, no galho, e não existe essa responsabilidade. Comprovado está que, nessas últimas situações de apagão, não tivemos rajadas de vento, não tivemos queda de árvore, e ficaram 80 mil domicílios sem energia. Já no começo do ano, no centro de São Paulo, pessoal, ficou uma semana sem energia, sem chuva, sem vento, sem garoa. Então, o que a gente precisa fazer é tirar essa Enel daqui, porque é uma empresa que não investiu, não tem funcionário para dar atendimento à população, e esperar que o governo federal sinta a dor do povo de São Paulo e tome alguma atitude. O governo federal, se mexa, toma atitude. Essa Enel tem que sair daqui. Prefeito, a gente está se encaminhando já para o final da entrevista. Inclusive, só perguntinha rápida, ontem o senhor chegou a comentar, né, que talvez essa tinha sido a sua última eleição. Ali no final, ali na brincadeira, sua esposa meio que deu um puxão de orelha. Não, ele não para nunca. E aí, hein? Como é que vai ser agora? Vai ser a última ou não? Ficou até feio, né? A Regina... A minha xará foi firme. Ela foi ali, ó. A sua xará me deixou até agora. Olha, a gente não sabe o futuro, mas realmente eu acho que ganhar essa eleição, né, com essa votação tão expressiva, eu fazendo esses próximos 4 anos, eu vou estar satisfeito, né, de uma pessoa que veio lá da periferia, que experimentou montar o teu negócio numa salinha de 2x2 e foi crescendo. Então, hoje, Deus foi muito, muito generoso comigo, né? Poder ser prefeito da cidade que eu amo, ter uma família linda, ter amigos sensacionais. Eu me sinto por satisfeito. Realmente é um desejo, é a última eleição. Eu acho que eu já dei minha grande contribuição e vou focar muito, até eu poder ter essa questão de não participar mais de eleição, poder fazer um governo muito focado no resultado. Então, muito possivelmente, e falo de coração, gosto da política, né? Quero ajudar muito o Tarcísio aí para frente, porque eu acredito muito no Tarcísio, mas acho que de eleição realmente é a última, eu vou focar para cuidar da cidade nos 4 anos. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Agradeço também Marco Antônio Sabino, Obrigado. Cássio Zeyman também pela participação.
Obrigado, Regina, Cássio, Sabino e você. E mais uma vez reiterando meu agradecimento pela confiança. Não tenho dúvida que eu vou trabalhar todos os dias com muito amor para ter a nossa cidade cada dia melhor. Muito obrigado.